Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria para nós estarmos aqui essa noite, do lado de dois amigos queridos, né? O Ives. Boa noite, Ives. Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo e eu começo com você o estudo da noite. Pessoal, boa noite. Vamos embora. Existe relação do bocejo com qualquer energia que um ambiente possa ter ou com a influência de algum espírito sobre nós? Essa é uma pergunta bastante comum, né, no meio espírita, que é essa questão do bocejo. A pessoa que fez a pergunta, se você perguntar ela para 10 espíritas diferentes, você vai ter 10 respostas diferentes, tá? Porque, mais uma vez, não há um consenso sobre isso. O Kardec especificamente não falou sobre isso, tá? Ao longo da evolução da teoria aí, né, do espiritismo, vamos dizer assim, o Divaldo falou, o Raul Teixeira falou, o André Luiz falou um pouquinho, mas o Kardec mesmo não falou. Qual que é a dificuldade de se falar dessa questão do bocejo? É que até para a nossa ciência hoje não é totalmente explicado por que a gente boceja. Até para a nossa ciência. A explicação mais comum e a explicação mais aceita é uma questão de termorregulação cerebral. O nosso cérebro, às vezes, para ter uma resfriada, a gente recorre ao bocejo. Nada dessa questão da oxigenação cerebral, mais por uma questão de termorregulação. Mas, mesmo assim, as pesquisas estão sendo feitas, não há consenso. E quando a gente traz isso para o meio espírita, também é complicado a gente falar, porque também não há um consenso. No livro Diretrizes de Segurança, Raul Teixeira e o Divaldo Franco, eles falam assim, existem 3 motivos para o homem, o ser humano, bocejar. Então, nessa ordem, ou seja, de importância, primeiro, cansaço, simplesmente. O camarada trabalhou o dia inteiro, movimentou o dia inteiro, ele chega à noite, ele vai sentar para ver uma palestra, o metabolismo do corpo dá aquela baixada, não tem jeito, vai sentir um sono, e para alertar quanto ao sono, a gente começa a bocejar. Então, é cansaço físico mesmo, tá? Segunda explicação que eles dão, indiferença quanto ao tema apresentado. A pessoa está ali, até interessada em querer saber sobre espiritismo e tudo, mas o tema da noite, às vezes, não chama atenção para ela. Ela está preocupada com uma coisa lá fora, então ela senta, fica viajando, né? Ou naquele cansaço também une muito aqui agora o cansaço e a indiferença. Se a palestra não chama atenção para ela, ela põe... Vocês já colocaram o cérebro na banguela alguma vez? Né? Tem hora que a gente coloca o cérebro na banguela. Já viu que você para e fala assim... Aí você chega pro camarada e fala, o que você está pensando? Aí ele, nada. Está pensando em nada, não consegue pensar em nada. O cérebro está na banguela, é a indiferença. Então, vai começar a bocejar também. Como terceira causa na explicação do bocejo, que o Divaldo e o Raul traz, é a influência espiritual. Ou seja, como terceira, e eles falam que é nessa ordem. Porque a gente costuma falar, bocejou na casa espírita, é espírito. É espírito que não quer deixar o camarada assistir a palestra, então vamos influenciar. Não. Nem sempre, ou melhor dizendo, na minoria das vezes, é a questão espiritual. Mas tem, tá? Às vezes você senta para assistir uma palestra, você traz alguma influência espiritual lá de fora, essa influência, não quer dizer nem que ele não queira que você assista a palestra, vai te induzir a dormir. Às vezes é por causa das vibrações dele mesmo, que são um pouco mais pesadas para você, vamos dizer assim, né? Porque ele está numa onda mais lenta. Então, na hora que ele chega e você senta para ouvir, a influenciação vibracional dele te pesa e você começa a bocejar, tá? Mas, como eu disse, na minoria dos casos é a influência espiritual. Primeiro é cansaço, segundo é indiferença mesmo quanto ao tema apresentado. Muito bem. Tem uma pergunta aqui muito interessante que diz assim: o que vocês espíritas pensam dos gays? O mesmo que pensamos dos heterossexuais, pelo menos eu. Eu acho que os nossos colegas também concordam. É indiferente, essa questão da opção sexual das pessoas, para nós, é totalmente indiferente, né? Se é gay, se é homossexual, bissexual, heterossexual. O que mede a evolução do espírito não é a sua opção sexual, é o seu caráter, evidentemente, né? Então, a casa espírita, ela está aberta para receber a todos, indiferente de quem que sejam, né? E, obviamente, aberta para receber os homossexuais, sem julgamentos, sem nenhum tipo de preconceitos.
E a gente tem notado realmente que muitos têm vindo à casa espírita. Por quê? Porque, inegavelmente, nós sabemos acolhê-los. Nós o abraçamos como qualquer outra pessoa. Infelizmente, outras escolas religiosas não pensam assim. Existe um forte preconceito, muito carregado em função dos arcabouços dogmáticos que vieram aí do passado, né, condenando, e essa, sem dúvida nenhuma, não é a postura espírita. Então, para nós é totalmente indiferente, como eu disse. Aliás, estou como dirigente de uma casa espírita daqui de Divinópolis, e nós temos diversos frequentadores que são homossexuais e diversos trabalhadores lá dentro que são homossexuais. E são excelentes trabalhadores, compromissados, né, responsáveis. Então, para nós, realmente, como eu já disse, não faz diferença alguma. Pois bem, aproveitando aqui uma resposta também rápida, quando desencarnado, o nosso programa na nova existência, na nova reencarnação. Como saber se estamos seguindo, estamos usando o livre-arbítrio? Olha, o livre-arbítrio nós estamos usando sempre, né? Quando nós estamos no mundo espiritual e voltamos à nova reencarnação, é feito para nós o que nós chamamos de um projeto reencarnatório. Mas como o próprio nome já diz, é um projeto. E o projeto, quem vai executar é você mesmo. Então, na execução desse projeto, nós usamos o livre-arbítrio. Então, a gente traz uma orientação do tipo família consanguínea, o meio aonde eu vou morar, onde eu vou viver, a cultura, né, as minhas tendências, a profissão que muito provavelmente eu vou exercer. Uma série de coisas já estão dentro desse projeto. Mas chegando aqui na carne, nós, através do nosso livre-arbítrio, através dos nossos arcabouços, né, dos nossos conhecimentos, das nossas ideias inatas que estão lá no nosso subconsciente, nós vamos aplicar esse livre-arbítrio de acordo com as nossas tendências e com as nossas vontades. Então, o livre-arbítrio, quanto mais nós evoluímos, mais nós temos ascendência e domínio sobre o livre-arbítrio. Quanto menos evoluídos, mais nós vamos ser movidos pelo chamado determinismo divino. E assim caminha. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Andei um tempinho sumido. Aí o Sérgio até falou que vai cortar o meu bônus, aí agora tem que fazer uma hora extra. A pergunta que nos chega é a seguinte. Minha mãe desencarnou há 1 ano e já sonhei várias vezes com ela. Sou o único da família. Meus irmãos ainda não sonharam. Sou o mais novo dos irmãos e vivi toda a vida junto a ela. Ao momento estou passando por uma fase difícil e os sonhos passaram a ser mais constantes. Ela parece querer me dizer algo, mas o sonho termina antes. Fico aliviado e honrado por ter esse privilégio, pois ela sempre está serena. Bom, essa pergunta aqui é bastante interessante, porque a maioria dos nossos encontros espirituais, eles acontecem durante o sono. É onde a gente deixa o nosso corpo físico e entra em contato com o mundo dos espíritos. E o sonho por si só, ele já tem uma finalidade de reabastecimento das nossas energias físicas, mas também tem uma finalidade de reabastecimento das nossas energias espirituais. E nesse momento é muito comum os encontros no plano extrafísico. Agora, só uma correção, que você acha que é um privilégio, mas não é um privilégio, porque esses encontros que você está tendo com sua mãe, trata-se de um merecimento que você tem. Ainda mais pela essa nitidez que você tem ao conversar com ela num momento difícil da sua vida. Então, geralmente, o acolhimento que a gente tem do plano extrafísico para com as nossas vidas são de familiares nossos desencarnados que já se encontram em uma condição de poder socorrer. Agora, é claro que a gente não vai cair no erro de achar que todo familiar que desencarnou, principalmente recentemente, a gente pode fazer pedidos, porque muitas vezes aquele familiar ainda não está em condições. Mas no caso aqui da sua mãe, que já faz 1 ano que desencarnou,
e que ela encontra com você e te deixa, depois que você acorda, uma sensação de alívio, com certeza é um merecimento que você tem, e o trabalho dela ocorre no sentido de minimizar as dores que você está passando, as dificuldades da vida material que você está enfrentando. Chico Xavier, aliás, Emmanuel, diz que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus na Terra. Então, a espécie de amor mais elevado que a gente pode tomar contato na nossa realidade da vida cotidiana é o amor de mãe. É esse sentimento extremamente elevado e incondicional, né? E é um sentimento que já começa a nascer desde o princípio, dos primeiros momentos ali da maternidade. Na pergunta 384 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos chama a atenção para algo interessante, porque ele pergunta à espiritualidade o seguinte: qual é o motivo do choro da criança ao nascer? É claro que, na perspectiva médica, né, o Tiago está aqui, tem aquela finalidade de abrir os pulmões para a respiração, né, desatrofiar ali naquele momento. Mas, numa perspectiva espiritual, o choro da criança ao reencarnar, é para que inconscientemente já desperte na mãe a necessidade do cuidado, né, pelo choro da criança. E até a espiritualidade chama atenção para o seguinte, que se o espírito reencarnar alegre, talvez houvesse um relaxamento da parte da psiquismo, né, da mãe. Então a criança chora tanto por uma finalidade física de desenvolvimento, mas também para chamar a atenção da mãe para os cuidados e para os sentimentos que já começam a nascer ali no hospital durante o nascimento. Então, esses encontros no plano espiritual durante o nosso desdobramento, durante o nosso desprendimento, eles são muito comuns. E quando há esse merecimento, os espíritos amigos, os benfeitores espirituais, vêm ao nosso encontro com a finalidade de nos orientar, com a finalidade de nos esclarecer dentro dos nossos dilemas, dentro das nossas dificuldades. Sou uma pessoa muito ansiosa. Tenho a tendência de me preocupar demais com o futuro e, por essa razão, não vivo bem o presente. Não sou uma pessoa otimista. Tenho a tendência de ver só o lado negativo dos acontecimentos. E isso tem me escravizado demais. Gostaria de saber em que o Espiritismo pode me ajudar a melhorar. Obrigado. Bem, bastante. O Espiritismo pode te ajudar bastante, porque, pelo menos eu estou na doutrina espírita, porque não existe nenhum conhecimento melhor, pelo menos eu nunca entrei em contato com nenhum conhecimento melhor que me desse uma melhor perspectiva de futuro, uma melhor perspectiva de vida do que a doutrina espírita. Ela pode te ajudar porque a doutrina espírita ela vem ratificar e ela vem demonstrar de uma forma clara que isso só não chega nesse conhecimento quem realmente não quer e não quer buscar as pesquisas e o conhecimento filosófico que advém daí, que é o da imortalidade da alma. Não existe, Kardec fala isso na Viagem Espírita de 1862, não existe nenhum conhecimento com a capacidade de ser mais transformador para o espírito do que o da demonstração da imortalidade da alma. E o Espiritismo, ele demonstra para a gente, por A mais B, que a alma é imortal. Quando você entende isso, que o seu espírito ele é imortal, que isso que você está vivendo aqui agora, essa existência, é uma poeirinha no meio dessa eternidade, o ser relaxa no sentido de ele tranquiliza-se. Fica ansioso por quê? Correr para quê? André Luiz, né? Meu amigo, você já viveu séculos sem conta e você ainda tem milênios pela frente, para que a pressa? Para que a pressa? Então, quando a gente entende isso te dá uma força, uma resignação para você passar pelos reveses da vida. Porque você sabe que aquilo ali é só para trazer um ensinamento para você. Sócrates, quando ele tomou a cicuta, e ele acreditava na imortalidade da alma, ele toma a cicuta, os discípulos dele entram em desespero. Cripton quase tem um infarto. Meu Deus, Sócrates! E começa a gritar. Sócrates vira para eles e fala assim, que isso? Que reação é essa? Isso não é uma reação típica de um filósofo.
E ele vira e fala assim, se eu acredito na imortalidade da alma, então é óbvio que eu tenho que viver de acordo com a imortalidade da alma. Então ele está tranquilo, porque ele sabe que o que acontece com ele na vida é só para ele receber, para trazer um certo tipo de ensinamento para ele. Compreende? Por que nós somos ansiosos? Por que a gente vive no futuro? Né? Aliás, isso só acontece no psiquismo, que é óbvio que a gente não tem como viver lá. Né? Santo Agostinho, nas Confissões, que fala isso. Né? O presente é que é o tempo da alma. Então, o tempo da alma, do espírito, no psiquismo, você só pode viver o presente. É por isso que hoje a nossa ciência já ratificou isso. Se você aqui está pensando no que vai acontecer amanhã e tem ansiedade, você já deflagra a resposta de estresse, cortisol na veia, e você vai ter as consequências disso aí. Né? Batedeira, e suor, e você vai ter várias reações fisiológicas por causa disso. Então, ou seja, se está acontecendo agora, quer dizer porque você está vivendo no futuro? Não, você está vivendo agora. Por isso que o presente é que é o tempo da alma. Não tem como a gente viver no futuro. Ah, mas eu estou preocupado com o que vai acontecer semana que vem. Não, você não está vivendo o futuro, você está vivendo isso agora. Você está se preocupando agora, e as reações no seu corpo estão acontecendo agora. É por isso que a gente vive num eterno presente. O espírito ele sempre vive num eterno presente. Por que nós somos ansiosos quanto ao futuro? Porque a gente sabe, quando a gente veio para cá, lá no mundo espiritual, eles falaram assim para a gente, filho, toma aqui sua cota de fluido vital. Então você já sabe mais ou menos a quantidade de tempo que você vai ficar aqui. E você vem. Você vem na infância, beleza, só festinha, tá pensando em nada mais. Adolescência, sai da escola, aí a responsabilidade já começa a aumentar, o trabalho já começa a chamar, você começa a trabalhar. Daí, quando você não faz aquilo pelo qual você se propôs a fazer quando você saiu do mundo espiritual, porque você saiu de lá, você fez compromissos. Não, eu vou trabalhar isso, eu tenho que encontrar com essa pessoa, porque eu tenho que trabalhar isso com ela, meu orgulho vai ser trabalhado com essa pessoa, e você vem. Chega aqui, quando você não trabalha essas questões pelas quais você se propôs a trabalhar quando saiu de lá, você começa a ter a sensação de tempo perdido. Aí a vida para você acha que é um tempo perdido. Você sai, trabalha, não, vai para casa. Aí você fala, não, mas que vida é essa? Não acontece nada de novo. É aquele que fica esperando que alguma coisa aconteça. Não, mas tem que acontecer alguma coisa que vem me tirar dessa solidão, que vem me tirar dessa inércia, desse tédio. Mas por quê? Porque ela tem a sensação de que não está fazendo aquilo que ela deveria fazer. Não existe nada melhor para o espírito do que ele ter a consciência tranquila de que ele está trabalhando o que ele se propôs. Aí alguém me pergunta, mas Tiago, como é que eu vou lembrar do que eu me propus lá no mundo espiritual? Gente, simples demais. Foi você que propôs. É óbvio que o conhecimento está aí dentro de você. Prece. Silenciar o mundo externo. Momentos como esse aqui. Ó. Por que existe momentos como esse aqui, gente? Como missa, culto? É para o camarada começar a entrar em contato com os compromissos que ele fez. Porque isso aqui é só para você relembrar os compromissos que você fez. Aqui a gente não aprende muita coisa, não. A gente aprende lá fora, no dia a dia, trabalhando. Aqui é só para a gente tentar ter um flash de lembrança do que a gente fez. É por isso que a gente tem ansiedade. Porque a gente sabe que quanto mais o tempo passa, menos eu faço aquilo que me propus, é um dia a menos. São horas a menos para eu começar a fazer aquilo o compromisso que eu assumi lá atrás. Daí surge a ansiedade. Na hora que você chega na doutrina espírita, então, e você tem esse conhecimento da imortalidade, você começa a fazer esse conhecimento de autoconhecimento, entrar em contato com seus compromissos, beleza. Aí você começa a se asserenar, porque você começa a ter a consciência de que você está fazendo aquilo pelo qual você foi criado. Entende? Não existe sensação melhor para o espírito do que ele exercer a atividade pela qual ele foi criado a fazer. E isso é ser co-criador. Nós somos criados para sermos co-criadores. Na hora que você começa a agir assim no seu dia a dia, acabou. A ansiedade se esvai, você acha o seu lugar, fica tudo uma beleza, fica tudo uma tranquilidade. Kardec no Obras Póstumas, quando ele tinha uma preocupação, e ele começava a perceber que a ansiedade estava tomando conta dele, o que ele fazia? Isso é conselho dele, tá? Diz ele que pegava o problema, parava, olhava o problema e falava assim, o que vale isso aqui daqui 200 anos? O que vale isso aqui daqui 300 anos? Pronto. Colocava o probleminha no lugar que o problema merece, resolvia ele e bola para frente. Entende? Então essa é a ideia. O Espiritismo vai te ajudar bastante. Só se me permite um comentário aqui. E isso que o Tiago está falando é tão interessante, que dessa questão da noção de dever cumprido, porque é a única sensação de felicidade que a gente pode ter
É a sensação do dever cumprido. É como... já viu dona de casa? Às vezes eu falo dona de casa porque eu moro sozinho, então acaba que eu sou dono de casa. Então, assim, às vezes a casa está de perna pro ar ali, você está com aquele receio de começar a limpar aquela bagunça ali, né? Mas aquilo está te incomodando. Aquela bagunça está te incomodando. É o incômodo que os nossos compromissos sinalizam para o nosso psiquismo, que aí geram ansiedade, um monte de outra coisa. Então, esse incômodo que a nossa consciência sinaliza para o nosso psiquismo é essa casa suja, da qual você tem um receio de começar a limpar pelo cansaço que vai te proporcionar. Só que se você insiste, limpa a casa e depois você vê ela toda limpa, aí a sensação de se deparar com tudo limpinho, tudo organizadinho, te causa um bem-estar que você até esquece o cansaço. E esse ar é o ar do dever cumprido, é aquela sensação de felicidade que vem após o cumprimento do dever. O único vício que eu acho salutar é o vício na sensação que vem após o dever cumprido. Né? Quando a gente se compenetra desses compromissos que a gente assumiu e vence o receio, vence o medo de começar a trabalhar na nossa retificação. Né? A sensação que vem depois é a nossa grande recompensa. Muito bem. E complementando mais um pouco essa questão, estou lembrando do Chico, Tiago, quando ele perguntado o porquê do medo da morte, né? Aí ele diz que são 3 coisas. Primeiro, o instinto de conservação, que é natural no homem, né? O segundo é o dever, aliás, o terceiro, que é o mais importante, o segundo é a cultura. A nossa cultura, cheia de dogmatismo, apresenta a morte como uma forma punitiva, né? E o terceiro é exatamente essa questão, é a incerteza do dever cumprido. Porque muitos de nós, inconscientemente ou conscientemente, não temos essa total certeza de que estamos aproveitando devidamente a nossa reencarnação, né? Daí vem o medo da morte, na maioria dos casos. Boa noite. Quando você conhece a doutrina e você procura a cada dia se melhorar, até que ponto você deve aguentar humilhação? Que são feitas quando vou ser feito de bobo, só porque é espírita e porque você frequenta o centro espírita. Olha, eu acredito assim, eu acho que aconteceu isso comigo também. Se você está dentro de um núcleo familiar, onde as pessoas não são espíritas e você se torna espírita, num primeiro momento você quebra alguns paradigmas dentro da casa e da família ou dos amigos. Então, num primeiro momento, você vai sentir, sim, um preconceito. Isso aconteceu comigo, né? Mas, com o passar do tempo, se a sua fé espírita for realmente verdadeira e você estiver convicto dessa fé, naturalmente, com o passar do tempo, essas coisas não te incomodam mais. Elas te incomodam agora, no primeiro momento. Mas, com o passar do tempo, não é isso, dona Nilce? A senhora que é espírita há tantos anos, né? Graças a Deus, pois é. Então, com o passar do tempo, hoje, quando as pessoas me perguntam se eu sou espírita, eu encho a boca para falar que eu sou espírita, na verdade. Né? E não me incomodo com brincadeiras, não me incomodo com nada disso, porque nada disso me atinge. Eu estou tão resoluto da minha fé espírita que, sinceramente, nada disso me incomoda. Uma outra pergunta rapidinha. Falando sobre transição planetária, já se sabe, através de comunicação e reuniões mediúnicas, que já existe um lugar definido para os espíritos que serão exilados no planeta Terra. Olha, nós temos que tomar muito cuidado com essas questões aqui de comunicações e reuniões mediúnicas, né? E o Kardec alerta sobre isso no livro dos médiuns. Quem são esses espíritos que estão trazendo essas informações? Quem são esses médiuns? Né? Eu acho muito precipitado falar que já tem um lugar, até porque eu acho que não é só um lugar, são vários. Né? Então eu fico muito com o pé atrás com essas informações que vêm nessas reuniões mediúnicas. Não são todas, né? Grande parte delas, a maioria delas são balizadas realmente pelas obras do Kardec, muito bem organizadas, mas a gente deve ficar um pé atrás com essas comunicações mediúnicas. Eu gosto muito daquela afirmativa de Jesus, aquele ensinamento de Jesus, né? Pelo fruto se conhece a árvore, pela árvore se conhece os frutos. Então procura saber quem são os médiuns que estão nessa reunião,
se eles merecem realmente credibilidade a esse ponto, e procura saber também quem são os espíritos que estão se comunicando através dele. Né? Por aí. A pergunta aqui é endereçada a mim, eu já agradeço. E diz assim: Ives, boa noite. Com relação aos sonhos, embora eu faça sempre prece ao deitar, ao meu anjo guardião, meus sonhos não são elevados. Quando acordo, fico triste e me pergunto se o motivo é que minha vibração não está boa. Por quê? Bom, eu também. Eu tenho essa mesma circunstância que você atravessa, eu atravesso. Às vezes eu durmo, aí eu acho que dormi elevadamente, porque eu fiz uma prece, eu estou bem, eu vou e sonho coisa ruim. Eu falei, que isso, gente? O que está acontecendo aqui? Será que eu não estou bom o bastante? E essa é uma sensação muito comum. Por quê? E aí eu vou dizer o papel dos sonhos trabalhando em favor do nosso autoconhecimento. O que ocorre? O plano extrafísico, ele nos desnuda das nossas ilusões. A gente, quando está no plano espiritual, a gente encara a nossa realidade verdadeira, né, como ela é. Então, muitas vezes, tem um espírito que nos fala que o erro é questão de oportunidade. Então, muitas vezes, no campo material, em vigília, eu não tenho oportunidade de cometer determinados deslizes. E no plano espiritual, se me for apresentada essa oportunidade, às vezes eu cometo deslize. Porque a nossa realidade é dupla, é física e espiritual. Então, às vezes, no plano material, eu estou impossibilitado de dar vazão a determinadas paixões. No plano espiritual, aquele desejo oculto vem à tona. Aquele desejo oculto que eu estou ocultando vem à tona. Então é por isso que muitas vezes a gente dorme, faz prece e chega no plano espiritual em uma situação deplorável, porque simplesmente eu estou dando margem àquele desejo oculto, da qual ainda não tive o autoconhecimento para percebê-lo em vigília e trabalhá-lo. Então, nesse sentido, é um alerta para a gente policiar os nossos pensamentos, redobrar a nossa vigilância e investigar os nossos desejos, aqueles desejos não confessos por nós. E eu não falo confessos para outrem, confessos para nós mesmos. Porque por mais que a gente procure um psicólogo, um psicoterapeuta para falar das nossas dificuldades, a gente nunca diz tudo. Isso aí é beabá da psicologia. O ser humano nunca diz tudo sobre si mesmo, até como um mecanismo de proteção. Então ele oculta muitas coisas. Nós só dizemos tudo para nós mesmos. Nós só dizemos tudo para a nossa consciência. Então, às vezes, essas experiências no estado de sono te dizem muito respeito àquilo que você está cultivando. Não estou dizendo que é seu caso, mas muitas vezes é assim que procede. Então, é sempre um convite a gente reformular os nossos pensamentos, a gente vigiar mais a nossa vida, né, material. E a outra pergunta aqui, que eu já aproveito para responder, que tem a ver com uma que o Alexandre respondeu agora, que diz assim: boa noite. O que vocês acham de Ramatiz, sábio ou pseudo-sábio? Eu li 3 obras de Ramatiz, que são as 3 principais, que é o livro Mediunidade de Cura, Fisiologia da Alma e o livro O Evangelho à Luz do Cosmos. Nesses 3 livros eu não encontrei nenhuma contradição com os princípios expostos na codificação de Allan Kardec. Nenhuma. Divaldo Franco, certa vez questionado a respeito de Ramatiz, ele fala que Ramatiz fala para o futuro. Porque o Ramatiz ele não se vincula à doutrina espírita, ele tem um caráter universalista. Então ele aborda vários temas com profundidade, mas não vinculada à causa espírita. Agora, é uma literatura que até eu recomendo que as pessoas leiam, mas existem outras prioridades, né? Por exemplo, se a pessoa ainda não leu a Gênese, tem que ler a Gênese, o Céu e o Inferno, que são livros básicos
que vão te servir para que, ao contato com outras literaturas, você possa fazer o discernimento, você possa separar o joio do trigo. Mas a gente tem que estudar de tudo. Um tempo atrás, eu julgava muito as obras que eu percebi antidoutrinárias. Então, eu criticava e tal, mas depois eu abaixei a bola. Por quê? A verdade é que nenhuma boia, por mais que você tente submergir ela na água, você solta, ela sobe novamente. Então, assim, por mais que exista conteúdos antidoutrinários nessa obra, o amadurecimento através do estudo faz com que o próprio leitor tenha um discernimento de separar, opa, isso aqui é bom, isso aqui não é tão bom. O Paulo de Tarso já recomendava, né? Examinai de tudo e retém aquilo que é bom. Então, a gente tem sim que examinar tudo, não criticar as obras, né? Tomar cuidado, como o Alexandre falou, com determinadas informações, mas buscar o princípio básico da doutrina espírita primeiro, como prioridade, que são as 5 obras básicas, né? Então é isso aí. Mas Ramatiz, eu assim, tenho um conteúdo fantástico as obras dele. Eu admiro muito o espírito de Ramatiz. O que muitas vezes confunde, né, Ives, é que o fato dele ter sido... Ele era um hindu, né? Então ele traz essa cultura hindu muito impregnada, o que é muito natural, né? Então muitas vezes isso coloca em dúvida certas questões, mas eu concordo bem com o que o Ives falou. O fundamental é nós conhecermos as obras básicas. Conhecemos as obras básicas, a gente sedimenta o nosso conhecimento espírita, daí para frente o que vier você vai ter o discernimento e a clareza de saber, né, interpretar e saber se é justo ou se não é justo, se é bom ou se não é bom. A mãe perde 2 filhos no mesmo dia, e um dos filhos dela morre no dia do seu aniversário. No caso, os 2 morreram no dia do aniversário. Como essa mãe vai conformar e como ela pode entender essa tragédia? Perder 2 filhos no mesmo dia e os 2 estavam doentes, cada um com uma doença diferente. Bem, para responder essa pergunta, né, para respondê-la, que passar por isso é óbvio, como o Ives já disse, né, o amor de mãe é um dos amores, né, mais autênticos que a gente tem aqui. Mas para responder aqui nesse contexto, a pergunta fica fácil porque do que a gente já disse e da questão da imortalidade da alma. Né, quando a gente fala, aliás, primeiro conselho que eu daria para essa mãe é não tente racionalizar. Primeira coisa, nós espíritas, a gente tem uma tendência muito grande em querer explicar tudo e racionalizar demais. Né, certa vez eu ouvi uma fala de uma mulher que coordena trabalho voluntário num hospital que atende pacientes terminais, e ela chegou para uma pessoa que era espírita, essa pessoa que me contou, falou assim, olha, não traga os espíritas aqui, por favor. Vamos arranjar outros trabalhos para eles, vamos colocar eles ali fazendo isso, aquilo outro, recepcionando o pessoal, mas não traga os espíritos para ir conversar com as pessoas. Porque eles chegam e vão querer racionalizar e colocar na cabeça da pessoa que morte não existe e que isso e aquilo outro, e não é hora disso. Não é hora disso. É hora de você aconchegar, é hora de você colocar a pessoa no peito, dar afeto. É isso. Então, uma mãe que perde 2 filhos no dia do aniversário dela, primeira coisa, não tente racionalizar. Sinta. Né, vá a algum lugar onde você se sinta acolhida, receba afeto. Né? Primeiro passo é esse. Depois, baixou a poeira um pouquinho, agora vamos em busca de explicações. Aí sim a doutrina espírita vai ser ideal para você, que vai te realmente explicar que realmente ninguém perde ninguém. Né, gente? Divaldo Franco, uma mulher chegou para ele e falou assim, Divaldo, perdi meu marido. E ele, minha querida, perdeu aonde? Vamos procurar ele, ué. Perdeu aonde? Então, por que ninguém perde ninguém? Porque ninguém possui ninguém. Se nós somos espíritos independentes uns dos outros, quando a gente tem filho, o filho só vem através de nós. Calil Gibran, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Então, ou seja, os meninos têm que vir, o espírito ele tem que passar por aqui, ele tem que vir através de alguém. Tá, lá no mundo espiritual você topou. Não, pode vir através de mim. Pronto, mas você está colocando ele para viver uma experiência. Mas ele não é seu. Então ninguém perde ninguém. Primeira coisa é ter essa consciência. E a gente termina, né, dessa resposta, 2 exemplos básicos, que provavelmente vocês conhecem. Filme As Mães do Chico Xavier. As Mães de Chico Xavier mostram um exemplo interessante nesse contexto.
Não, uma mulher deixa o filho dela, a filha, o filho, para andar de bicicleta com a empregada. Aí tem um acidente, o menino morre, e ela, naquele desespero, depois de um tempo, procura o Chico, e ele explica para ela, olha, isso aí é um compromisso desse espírito, é um compromisso dele, e ele iria desencarnar cedo mesmo. E, no caso, a sua empregada, o Chico vira para ela, o mais interessante é que o Chico vira para ela e fala assim, você já agradeceu a sua empregada? Porque o menino estava caminhando com a empregada, na hora que ele foi para o meio da rua com a bicicleta, veio o carro e atropelou. Aí o Chico vira para ele, você já agradeceu a sua empregada? Nossa, a mãe quase fica doida. Quê? Meu filho estava com ela na hora que ele morreu, eu tenho que agradecer? Aí o Chico vira para ela e fala assim, o Emmanuel está aqui me contando que essa empregada aceitou passar por essa situação de que o seu filho desencarnasse nas mãos dela, porque ela sabia que se desencarnasse nas suas mãos, você não aguentaria. Então, agradeça a sua empregada. É uma situação. E outra, livro Ave Cristo, quem já leu também vai lembrar desse caso, um cristão, os primeiros cristãos, andando com seus 2 filhos. Um numa mão, outra no outro, caminhando na calçada. De repente vem uma biga romana, porque o livro se passa lá nos primeiros anos, né, ali de Roma, na época de Cristo, um pouquinho depois. O soldado olha para ele, já conhecia, aquele homem já era conhecido na cidade, porque ele era um defensor do cristianismo. O soldado deliberadamente joga a biga em cima dos 2 filhos dele. Os 2 filhos tinham soltado na mão dele, andando na frente. O soldado mandou a biga em cima dele. Os meninos despedaçaram. O cristão chegou lá, pegou os pedaços dos filhos dele, os pedaços, foi juntando os pedaços dos 2 meninos, colocou tudo junto, ajoelhou e fez uma prece para Deus. Obrigado por me dar essa oportunidade de ter passado um pouquinho desse conhecimento espiritual para esses meninos e eles ter passado por essa expiação de desencarnar dessa forma, vindo através de mim. Então, obrigado. Ele agradece. Isso é a sensação plena do que a gente está aqui fazendo. Tá? Então, é o que a gente pode falar. Muito bem. Animal tem espírito? Pode ficar em uma determinada família porque tem alguma missão para com aquela família? Uma pergunta bem interessante. Nós diferenciamos, nós chamamos isso de princípio inteligente. Na verdade, tem um espírito, sim, mas do ponto de vista da nomenclatura, nós chamamos isso de princípio inteligente do universo que somos todos nós. Então, nós passamos por um processo de evolução que começa bem lá embaixo. Leon Denis dizia, o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal, se desperta no hominal e se transcende no angelical. Então, o princípio inteligente que somos nós, transitamos ao longo dos tempos nesses reinos inferiores da natureza, até chegarmos hoje na época da razão, que é o reino de humanidade, o reino hominal. Então, o animal está muito próximo disso, ele está quase já fazendo essa transição. Então, é um espírito, sim, um princípio inteligente, já próximo, já desenvolver a razão. E próximo, quando digo assim, alguns milhares ou talvez milhões de anos por aí, né, Tiago? Pois bem, agora essa questão do animal em relação à família tem sim, normalmente eles têm um laço, sim. Esse dia eu estava vendo a entrevista do Divaldo Franco, e ele dizendo sobre isso, que um cachorrinho que é muito querido da sua família, de repente ele desencarna, aí passa o tempo, alguém te dá um animalzinho depois de uns meses e tal, é o mesmo que estará voltando para sua casa. Então isso é muito comum, pela afinidade que eles criam conosco. E como eles são princípios inteligentes, já despertando a razão, já despertando a consciência, a inteligência já está em fase embrionária, já despertando, então eles já começam a desenvolver os sentimentos. E muitas vezes, como nós temos muita afinidade com eles, eles nos procuram, assim como também nós nos procuramos. É muito comum no mundo espiritual nós nos reencontrarmos, famílias e animais domésticos dos quais nós temos afinidade. Pois bem, tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, eu acredito que seja a mesma pessoa. Eu estou com vontade... Bom, o meu irmão morreu assassinado, a mulher dele estava no meio da morte dele. Por que meu irmão morreu daquele jeito? Trágico. E quem fez isso? Bom, eu acho que é a mesma pessoa, apesar de estarem em papéis diferentes aqui, mas eu acho que é a mesma. Bom, meu irmão morreu assassinado, a mulher dele estava no meio da morte dele. Bom, isso aí ela vai responder por isso, obviamente,
Por que meu irmão morreu daquele jeito? Trágico. E quem fez isso? Obviamente que nós não sabemos quem fez, porque isso eu acredito que é muito mais papel dos investigadores e da polícia, né? Agora, a tragédia da morte, evidentemente, que está dentro de um roteiro de causa e efeito. O fato é esse, né? Nada acontece por acaso. Então, essas tragédias, elas estão dentro de um roteiro que só Deus sabe. E também não nos cabe julgar. O fato é que ele está reajustando diante das leis divinas, diante das leis naturais. Você se lembra daquele caso do João Hélio, que foi um garoto que foi arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro, né? Acho que uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos. Pois bem, tempos depois, ele deu uma comunicação mediúnica no Centro Espírita no Rio de Janeiro, no Centro Espírita Leon Denis, se não me trai a memória, e a comunicação dele, que nós acreditamos que seja verdadeira, remonta à época de Roma, nessa época aqui que o Tiago levantou. Ele era um comandante de uma legião romana, né, dos leões romanos, e na Síria, onde é a Síria hoje, e fazia barbaridades. E o prazer dele era amarrar as pessoas nas bigas e puxá-las pelas ruas da cidade onde ele morava. E segundo ele conta, ele ficou séculos, né, nas zonas inferiores, resgatando, né, até que pudesse voltar. E encontrou nos pais almas benevolentes que o receberam, e por incrível que pareça, tinham sido vítimas dele no passado. E esses dois o receberam com muito amor e com muito carinho, e ele passou por todo aquele roteiro de dor e de sofrimento para se reajustar diante das leis divinas. E ele agradece por isso, nessa carta, né? Então, quando você fala que aconteceu com seu irmão, sem, evidentemente, ter conhecimento do caso, mas a gente não pode entender de outra maneira. Porque se a gente entender de outra maneira, nós vamos cair na questão do achismo e do acaso. E Deus não trabalha dessa maneira. Deus é justo, perfeito e misericordioso. E as tuas leis também são. Então tudo está dentro da ordem natural das coisas, por mais dolorosas que elas sejam. Alexandre, só mais um comentário. Essas informações que vêm a título de consolo da espiritualidade maior, dizendo o porquê dos acontecimentos trágicos na nossa vida, evidentemente que essas informações elas não têm o objetivo de nos conduzir a uma indiferença aos acontecimentos trágicos, porque muitas vezes a gente pensa dessa maneira e a gente fala assim, não, morreu, assassinado, tinha que passar. Tudo bem, vamos passar adiante. Aí morre outro assassinado, morreu, tinha que passar. Não é isso. É claro que esses sentimentos que o Tiago citou do livro Ave Cristo é o sentimento do cristão ali no topo da sublimação dos sentimentos, né? Então, assim, é exigir de nós demais um agradecimento ante um filho despedaçado. Mas essas informações consoladoras, elas vêm ao nosso encontro para que evite a revolta, o sentimento de vingança, né? O sentimento de ódio, que são muito comuns a nós. Então, essas informações, elas vêm nos proteger desse tipo de sentimento mais grosseiro que a gente é habituado, né? Porque se deixar, é o olho por olho, dente por dente ainda. Matou um familiar meu, vou lá e mato também quem fez isso. Então, essas informações, nesse atual momento evolutivo que a gente se encontra, é mais de nos proteger de um agravamento no comprometimento, no drama ali, nas circunstâncias trágicas dos acontecimentos. A pergunta é a seguinte: boa noite. Com relação ao uso de drogas, o espírito que desencarnou nessa condição, que tipo de tratamento recebe? Pode reencarnar deficiente? Bom, o tipo de tratamento que ele recebe é o que ele mesmo dá para ele. Porque se é um espírito preso aos vícios da droga, certamente, com o desencarne, ele vai potencializar, né, o uso de drogas, porque ele vai ter uma ampliação das suas possibilidades no plano espiritual. É uma pergunta que eu respondi anteriormente. No plano espiritual, a gente toma um contato maior com a nossa realidade verdadeira, né? Então, ele vai continuar preso a essa escravidão,
no plano espiritual. Então ele não vai ter nenhum tipo de punição, porque muitas vezes a gente pensa, morreu por overdose, Deus vai chegar lá e vai punir o sujeito que desencarnou por overdose. Não. Pelo estado mental da qual ele desencarnou, ele simplesmente vai dar continuidade, né, ao uso de droga, à sua escravidão, né, ao seu comprazimento nas sensações mais grosseiras. Então, assim, ele vai ampliar a possibilidade, então ele vai continuar. Agora, um detalhe interessante nessa pergunta aqui, que eu acho importante a gente abordar, é que muitas vezes o espírito vem viciado do passado, vem acostumado aos vícios, né? E aí, se ele experimenta nessa vida um simples cigarro de maconha, aquele cigarro já é responsável pelo retorno de toda uma bagagem viciada dele do ontem. Então, assim, é muito importante a gente se ater a essa importância de nem experimentar nada, nenhum tipo de droga, porque eu não sei do meu passado. Então, às vezes, é um passado viciado, cheio de entrega a essas viciações, e às vezes o simples experimentar ali é um estupim para que venha tudo de novo à tona. É por isso que tem pessoa que experimenta e não dá nada, continua seguindo a vida. E outras pessoas, se experimentar, só se agrava na problemática, porque aquilo parece que vem à tona tudo de novo, a lembrança do passado, né? Então, isso acontece tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Eurípides Barçanufo, por exemplo, um exemplo aqui. Ele, depois que ele leu o livro Depois da Morte, que até então ele era católico, aquele livro Depois da Morte fez o mesmo papel que muitas vezes a droga faz, de retomar toda uma bagagem do passado. Então ele leu o livro Depois da Morte, ele ficou encantado com aquilo, leu de novo, então numa noite ele leu o livro 2 vezes, e ele, com aquele despertar, com aquele estupim, ele trouxe toda uma bagagem novamente de aquisições, de compromissos espirituais que ele já tinha acumulado ao longo das suas existências. Então a gente pode, com as nossas atitudes, despertar tanto viciações, né, para a nossa vida material, como a gente pode despertar potencialidades superiores. É melhor que a gente experimente as coisas boas, portanto, para que a gente possa desenvolver esse lado bom. Eu vou responder uma aqui, tá, gente, que ela é mais tranquila de responder, e porque o nosso tempo já esgotou. Ele falou 1 minuto, vamos marcar para dar 1 minuto. Minha tia está grávida de gêmeos, gerados por inseminação artificial. Neste caso, ocorre reencarnação ou são espíritos novos? Obrigada. Primeiro, parabéns para ela. Tá? Veja bem, espíritos novos, não existe essa designação, mas espíritos novos eu vou entender como se fosse a primeira encarnação de um espírito. Tá? Isso não acontece aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Isso acontece em planetas que a gente chama de planetas primitivos, né, que assemelharia a Terra mais ou menos a uns 140 mil anos atrás. Tá? Então, espíritos que estão começando agora nas suas encarnações, aqui no nosso planeta não reencarna. Tá? Se reencarnou aqui, já são espíritos que já vêm já numa experiência ali, né, de vidas sucessivas, que também a gente não consegue determinar isso. Tá? Reencarnação, depois que acontece essa primeira encarnação, toda vez que o espírito mergulha na matéria, é reencarnação. Tá? Mesmo sendo inseminação artificial, mesmo se você vai cuidar de um menino que você teve que recorrer à barriga de aluguel, mesmo que você cuide de uma criança que você adotou, tá? Não importa. Sempre é um espírito ligado à família, tá? Sempre é um espírito que a família aceitou no mundo espiritual, que viesse através deles e que eles aceitaram educar esse menino. Então não importa a forma com que o espírito chega, é um espírito que você tem laços com ele, né? A tia dessa menina tem laços com esse espírito e ela está aí responsável por educar, né? E a gente espera que ela faça um bom trabalho.